Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aqui para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre superação. Amém? Eu, caçador de mim, eu sou o meu único obstáculo. Toda vez que supero, é a mim que venço. Não nasci para ser mais, ou melhor, ou menor, nem pior que ninguém. Mas para vencer os meus limites, não concorro em nada com ninguém. Eu sou o meu desafio, caçador de mim. Portanto, Jesus é a minha razão de viver. Amados, assim como corro, também, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso é o apóstolo Paulo falando lá em 1 Coríntios 9, 26, 27. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. 1 Coríntios 9, 27. Assim como o apóstolo Paulo, assim também sou eu. Amados, eu sou o meu desafio. Eu sou o meu desafio. Sou o mesmo do outro lado do ringue. Minha disputa é contra o meu ego, contra minhas incertezas ou certezas equivocadas. Eu luto, amado, contra o homem do espelho. O outro é parâmetro e referências. E se por acaso eu vencer em alguma modalidade, venci porque antes superei a mim mesmo. Não sou cavalo de corrida. Sou passarinho que voa livre a cada dia, cuidando de seus pequenos afazeres. Eu sou como um pássaro, eu sou livre para voar. Amado, já fui pássaro em depressão. Depois águia, que voava alto. Depois águia solitária, mas agora sou a voz da experiência. Uau! Eu já fui como um pássaro em depressão. Sabia que pássaro também entra em depressão? Entra sim. E eu já fui como um deles. Depois eu me tornei como uma águia que voava alto. Pensamentos altos. E depois me tornei uma águia solitária, sozinho. Mas agora eu sou a voz da experiência, tenho experiências. Afinal, 68 anos de vida, vivida. Momentos bons, momentos ruins, altos, baixos, bonanças, escassez. São 67 anos de vida vivido com experiências, vencendo a si mesmo. Eu venci a mim mesmo. Amado, em um mundo onde somos obrigados a vencer tantos obstáculos e dificuldades, onde competimos com outras pessoas o tempo todo, seja na esfera profissional, familiar e até eclesiástica, onde somos confrontados o tempo inteiro pelas setas do inimigo de nossas almas. Esquecemos de que um dos principais adversários a ser vencido é o mais difícil. Talvez sequer saibamos que ele era necessário ser vencido, nós mesmos. Temos que vencer nós mesmos, nosso ego, a nossa arrogância, o nosso orgulho. Temos que vencer.
Lá em Jeremias 17:9 diz: enganoso é o coração do homem, enganoso o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Olha só, o nosso próprio coração é enganoso, o nosso próprio coração nos engana. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17:9. Amado, analisando esse texto, aprendemos que o principal adversário a ser vencido somos nós mesmos. Às vezes nós já apontamos os outros, não tiramos o cisco dos nossos olhos, mas o cisco está em nossos olhos. Precisamos tirá-los, porque está em nós. Não devemos ficar apontando as pessoas sem nos corrigirmos. A palavra de Deus é bem clara lá em 1 Coríntios 11:28. Examina, pois, o homem a si mesmo. Examina, pois, o homem a si mesmo. Vê como você está. Quem é você para apontar alguém? Você está livre? Você está escravizado? Examine, pois, você mesmo. Lá em Gênesis 4:7, a palavra de Deus diz: pois apesar de nossa imago Dei, ou seja, nossa imagem de Deus, ainda existir, embora corrompida, o pecado impera em nossas vidas, não por algum motivo individual, mas ocasionado pela queda, pois o pecado passou a dominar sobre a raça humana, como vemos em Gênesis 4:7, que diz: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Gênesis 4:7. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, já bate a sua porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele os dominará. Amado, para a melhor interpretação desse texto, gostaria de trazer a versão da Bíblia Pastoral da edição paulina, que diz o seguinte: Gênesis 7:4. Se você agisse bem, andaria com a cabeça erguida, mas se você não age bem, o pecado jaz à porta, como fera acuada, respeitando você mesmo. Por acaso, será que você pode dominá-la? Você pode dominar o pecado? É você que tem que dominar. No fruto do Espírito, um dos frutos do Espírito é o domínio próprio. Você domina se você vai roubar, se você vai prostituir, se você vai usar drogas, se vai usar álcool, se você vai cometer crime. É você que tem esse controle de você mesmo. Amado, podemos analisar que essa luta é uma constante em nossas vidas, mesmo que por muitas vezes ignoradas, não é mesmo? Mas o fato de ignorar esse adversário não o faz deixar de existir. Às vezes nós ignoramos nós mesmos, apontamos os outros, achamos que os outros são falhos e nós não, e sendo que a falha está em nós. Olha para o espelho, olha para você de frente. Vê se você é aquilo que você fala, o que você vive. Vê se você é isso. Amado, todos os dias ao acordarmos, começa a luta com esse adversário, nós mesmos. Os primeiros pensamentos do dia muitas vezes não são aqueles que deveríamos pensar, ou as primeiras atitudes não são as que deveríamos tomar. Mas mesmo assim, amado, fazemos e tomamos atitudes erradas e colocamos a culpa sobre o inimigo de nossas almas, não querendo exaurir de alguma culpa, mas na maioria dos casos pecamos contra o Senhor por não conseguirmos vencer a nós mesmos. Pode ter certeza disso. Vencemos nossa carne, que grita, que berra e clama por pecado, que nos tenta afastar de Deus. É uma luta constante contra a nossa carne, os desejos da carne. E nós temos que combatermos, vencermos os desejos da carne.
os desejos carnais. Enquanto a gente vê muitos aí se preparando, né, para as festas da carne, e outros lutando para não estar lá. Eu sou um deles, eu luto para não estar lá. E venço. Porque esse é o meu obstáculo. Esse é o meu desejo. De vencer. A não estar lá. Amado, até agora vimos que a maioria das vezes o pecado é original de nós mesmos. Mas para revertermos toda essa história de erros, perversidade, é necessário reconhecermos nosso adversário. Às vezes nós acusamos o inimigo. Ah, isso aí foi culpa do inimigo. Ah, isso aí foi... Não, a culpa é nossa. Nós temos que ter domínio próprio. Lá em Gálatas 22, 5, 22, 23, fala sobre o fruto do Espírito, que é o amor ágape, é o domínio próprio, a longanimidade, benignidade, mansidão, temperança, enfim, quem tem Espírito Santo tem tudo isso e tem o domínio próprio. Às vezes nós acusamos, ah, isso aí foi coisa do diabo, não é mesmo? Não, a culpa é nossa. Nós demos lugar. Nós não vigiamos. Então a culpa é nossa, não pode culpar ninguém. Eu já vi muitos casos, né? A pessoa às vezes condena a pessoa. Ah, aquela mulher cometeu adultério. Ela não cometeu adultério sozinha. Quando eles levaram Maria Madalena para Jesus, para apedrejá-lo, cadê o que adulterou com ela? Por isso Jesus foi bem claro. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Aquelas pessoas também eram adultos, eram pecadores e queriam que Jesus o matasse. Maria Madalena, a pedradas. E Jesus fez uma pergunta simples. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E quando Jesus levantou a sua cabeça e perguntou a Maria Madalena, cadê seus adversários? Cadê? Amado, fazendo assim, somos capazes de chegar diante do Pai, chamarmos, Pai, ensina-nos a livrar-nos de nós mesmos. Ajuda-nos a vencer nosso principal adversário. Dá-nos força para fazermos o certo e colocar em nós o coração igual ao teu, conforme a sua imagem e a sua semelhança. Dá força para nós vivermos conforme a tua vontade, os seus princípios. Ajuda-nos a vencermos essa fera que está acuada dentro de nós, à espreita, esperando uma falha nossa. Satanás, amado, ele fica de fora, esperando uma falha para você dar legalidade a ele. Ele fica de fora, ele fica ao nosso derredor, lançando setas, dados inflamáveis, para que venhamos dar legalidade a ele. Satanás só tem acesso em nossas vidas quando nós damos legalidade a ele, através do pecado. Mas fazendo isso, alcançaremos graças aos olhos do Pai. E seremos fortalecidos e venceremos esses adversários tão difíceis de ser vencidos. Nós, portanto, vamos caçar os nossos erros, as nossas arrogâncias, as nossas prepotências, os nossos orgulhos, sendo caçador de nós mesmos. Eu, caçador de mim. Hoje eu sou caçador de mim. Eu não procuro defeito nos outros. Eu procuro em mim. E procuro corrigi-lo dentro de mim mesmo. Eu tiro o cisco dos meus olhos. Eu não aponto A, B e C. Eu aponto Gilberto. As minhas falhas foram eu que cometi. Hoje eu tenho um domínio próprio de poder dizer sim ou não, fazer
ou não fazer. Viver a vontade de Deus ou viver a vontade de Satanás. São escolhas minhas. E hoje, conhecedor da palavra, eu procuro viver conforme os princípios de Deus, sendo a imagem e semelhança de Deus, dando bom testemunho, andando como Jesus andou. Isso Deus quer para cada um de nós. Amém? Portanto, amado, que Deus te abençoe e te fortaleça nessa constante batalha diária, de você mesmo. Não culpe ninguém. Se algum dia você cair, se algum dia tropeçar, culpe você. Muitas pessoas falam, eu caí porque a carne é fraca. Realmente, a carne é fraca. Mas você tem domínio sobre ela. E o mais importante, a carne é fraca, mas o Espírito é forte. É o Espírito que vivifica em vós. Eu tenho o Espírito habitado em mim. Então eu não posso dizer que minha carne é fraca. Porque hoje eu estou sob o domínio do Espírito Santo, que está habitado em mim. Amém? Seja você também um desses. Seja caçador de você mesmo. Caça seus eus, seus orgulhos, suas prepotências, suas ignorâncias. Tira o cisco do seu olho, não aponte ninguém, aponte você mesmo. Amém? Eu creio que Deus já falou com você através da minha pessoa com essa palavra. Portanto, não seja apenas ouvinte, mas praticante dessa palavra. Vamos ouvir um louvor, superação, com Damares, meditar nesse louvor e vamos orar ao Senhor. Orar ao Espírito Santo, para colocar esse fruto do Espírito em nós, para vir habitar em nós. Nós temos esse controle de nós mesmos. Amém? Vamos ouvir o louvor. Damares, superação. Aleluia. Medita esse louvor. Não é fácil aguentar a solidão quando se está na cruz da provação. Nem sempre é bom olhar pra frente. Os acusadores te condenam a chegar ao teu redor esta questão. Aqueles que não te abandonam, seja qual for a situação. Amém, amado? É isso aí. Medita esse louvor. Deus me ajudou a superar todos os problemas, todos. Hoje eu tenho um domínio próprio. Hoje eu tenho um domínio próprio. Hoje eu sei o que é certo, o que é errado, eu tenho meus olhos espirituais abertos. Caio se eu quiser. Satanás não tem mais nenhum poder sobre a minha vida. Porque hoje eu vivo na luz e não nas trevas. Hoje eu não sou mais escravo dele, eu sou seguidor de Cristo. Hoje eu tenho o Espírito Santo habitado em mim. Hoje eu tenho os anjos do Senhor acampados ao meu redor. Enquanto Satanás fica ao derredor, esperando brechas. Mas eu, pelo meu conhecimento, pela minha convivência com o Espírito Santo, eu não vou dar brecha para Satanás. Eu não vou, porque eu já sou conhecedor da palavra de Deus. Portanto, ser também o conhecedor da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai das luzes, Príncipe da paz, digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação, eu te louvo, eu te agradeço, Pai, por tudo que tens feito em minha vida, que está fazendo, eu creio que muito o Senhor ainda irá fazer em minha vida. Te agradeço por o Senhor ter aberto meus olhos espirituais, por o Senhor, Pai, ter me tirado do império das trevas e trazido para a luz e colocado o seu doce amado Espírito Santo sobre a minha vida. Colocado o fruto do seu Espírito sobre mim, me dando domínio próprio para eu não deixar me levar por Satanás. Hoje eu procuro os meus Deus
procurando tirar de mim tudo aquilo que não te agrada. Peço, Pai, que o Senhor, Deus chamar de Espírito, vai de encontro a essa pessoa. Assim também que o Senhor veio de encontro a mim, vai de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo. Que ele venha também reconhecer o alto preço que foi pago, reconhecer que o Senhor quer o tirar da escravidão, que quer trazer para a luz, que quer abrir os olhos espirituais dele, que quer dar sabedoria e discernimento a ele. E que ele venha também, Pai, fazer parte da sua família, dos seus escolhidos. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que muito o Senhor irá fazer por cada um de nós. A Ti, toda a honra, toda a glória, exaltado o Teu santo nome. Amém e amém. Amém, amado? É isso aí. Superação. Superar você. Superar você. Você ser caçador de você mesmo. Tirar seus deuses, tirar seus orgulhos, suas arrogâncias, suas prepotências, seu ódio, sua ira, tudo aquilo que não agrada a Deus, tirar, deletar da sua vida. Dê um reset na sua vida, um renovo. E comece a partir de hoje a ser uma nova criatura. Pai, Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, desde que tudo se fez novo. É um renovo, é um recomeço, é uma superação, é uma regeneração, é uma santificação, é uma separação. Tudo isso é para quem vive nos caminhos do Senhor, nos princípios do Senhor. Portanto, a palavra do Senhor diz: buscar-me-ei e vos acharei quando buscar todo o vosso coração. O dia que você entregar sua vida ao Senhor, reconhecendo o alto preço, buscar o Senhor, você terá essa superação. Você irá fazer um autoexame de você mesmo. Amém? Portanto, lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, Satanás jamais irá permitir que você venha se superar, que você venha tirar o cisco dos seus olhos, que você venha permitir que Deus abra os seus olhos espirituais, para que você não ande mais nas trevas, só na luz. Jamais. Portanto, não se deixe enganar por Satanás. Não se deixe enganar. Então, bom dia, fique na paz, e Deus na direção sempre. Portanto, 1 Coríntios 11:28, a palavra de Deus diz: examine, pois o homem a si mesmo, vê como você está diante de Deus e diante de Satanás. A quem você segue? A Deus ou a Satanás? A escolha é sua. Tenha um bom dia, fique na paz e Deus na direção sempre.